Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VegVets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio do podcast, eu, Isabelle, conversei com o Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, sobre veganismo, Covid-19 e animais. Venha conosco! O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 15 de abril de 2020, às 16 horas. Oi, Ricardo. Oi. Olá, Isabelle, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo e feliz de estar conversando aqui com você. Se teve um lado da pandemia que a gente pode dizer que a gente está aproveitando é de fazer essas lives e conversar com muita gente que às vezes a gente não conversava, né? Exato. Moça, muito obrigada por você aceitar nosso convite. A gente tem muito a agradecer a você, todo o trabalho da Sociedade Vegetariana Brasileira, que todo esse apoio e todo esse conforto que vocês têm dado a todos nós, né, que amamos os animais. A gente está sempre querendo promover essa empatia, essa compaixão diversificado para todas as espécies. Eu acho lindo, eu sou muito fã do trabalho de vocês, e isso que eu gostaria também de falar, e obrigada por tudo, né? E vocês têm apoiado muito a gente. E, assim, Obrigado. Você poderia falar o trabalho da SVB, o seu trabalho, os projetos da SVB rapidinho, porque muitas pessoas não conhecem o que a SVB tem feito, como foi criada, qual a missão, os objetivos. Bom, eu vou tentar dar uma pincelada rápida, porque a SVB tem muitos projetos, programas e campanhas, né? Então, a SVB ela foi fundada em 2003, foi a primeira grande instituição que abordou a questão da alimentação de uma forma de respeito aos animais. Acho que foi a primeira grande instituição, e é o segundo ano consecutivo que nós somos reconhecidos pela Animal Charity Evaluators, que é uma instituição internacional, como uma das 9 mais efetivas ONGs do mundo naquilo que a gente se propõe a fazer em relação aos animais. Então, a gente tem vários projetos. Tem projetos que o pessoal gosta, tem projetos que o pessoal se identifica, outros nem tanto, e é isso que é legal, essa diversidade. Então, eu posso citar a Segunda Sem Carne, que o ano passado conseguiu, em mais de 100 cidades do estado de São Paulo, além das próprias escolas estaduais, a gente conseguiu servir 81 milhões de refeições veganas para alunos da rede pública. É a maior do mundo, né? Essa campanha tem mais de 40 países. O que mais? A gente tem o programa Opção Vegana, que foi lançado há pouco mais de 3 anos, e a gente já conseguiu incluir em mais de 2.500 estabelecimentos oficialmente opções veganas, para que as pessoas encontrem, né, quando saem e tudo mais, e possam ter a sua opção, sai com um amigo e tudo mais. Que mais? E aí tem as campanhas, Se Você Ama Um, Que Come o Outro, que é uma campanha que a gente relançou agora. A gente tem vários eventos, então nós já treinamos mais de 3.000 profissionais de saúde, entre nutricionistas, médicos. Para quê? Para que quando uma pessoa vai lá e fala, eu não quero mais comer carne, eu quero ser vegana e tal,
o profissional de saúde não caia naquele erro que é muito comum de falar, não dá, você precisa comer, senão você vai ficar doente. Então, a gente já, em treinamentos, foram mais de 3 mil profissionais. Também, a gente tem os eventos, né, como o VegFest, que todo mundo conhece, participação em várias feiras, então, as grandes feiras como Naturaltech. Então, a gente leva o vegetarianismo, o veganismo para esse ambiente que muitas vezes é um ambiente que as empresas não estão atentas. Tem o programa do selo vegano, tem um monte de coisa, e eu fico muito feliz e agradecido por você acompanhar e também ser uma pessoa que acaba apoiando a gente no dia a dia, porque nós somos um grupo de 20 a 30 pessoas no núcleo principal, mas são milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil que fazem isso funcionar. Nossa, maravilhoso, Ricardo, obrigada por esse resumo. É difícil resumir o que realmente... É difícil. Todas as atividades, né, que vocês estão inseridos, e também é uma coisa fenomenal, né, ver tantos voluntários juntos por essa causa, né, de você tornar com que o veganismo se espalhe, fazer com que Sim. pessoas tenham empatia aos animais. Inclusive, eu escrevi 2 livros, né, e na capa do primeiro... na orelha do primeiro, eu conto ali que uma dos meus sonhos de garoto era ser veterinário. Eu não sei se eu seria ou não, mas quando eu me deparei com a ideia de que até mesmo antes de se formar, você tem que lidar com testes em animais e tudo mais, aquilo eu falei, não, eu não consigo, e eu acho tão legal quem foi adiante e está tentando fazer com que isso mude, esse conceito de usar alguns para salvar outros, tipo, coisas muito, né, que a gente pode debater e tem várias polêmicas dentro desse contexto, mas está lá, está na orelha do meu livro, do primeiro livro, que lindo, falando isso. Que lindo! Bem, eu acho que esse seu desejo são de muitas pessoas, e muitas pessoas vêm perguntar, né? A Amanda está perguntando qual livro, depois mande para a gente. Tá, é o último teste. Se eu tivesse com ele aqui, eu vou ver se o meu filho traz aqui, eu mostro a capa dele aqui. Então, até eu e a Amanda estamos montando uma live para falar sobre isso. Você é vegano, você é ativista animal. O que você deve saber antes de entrar a fazer veterinária? Então, isso é importante. Muitas pessoas nos perguntam, né? E eu acho que isso é bem interessante porque as pessoas têm essa coisa. Eu quero ajudar os animais e ser veterinário. Né? E quando elas entram na faculdade, e a Amanda tem um canal chamado Veterinária Vegana, e ela fala no primeiro vídeo sobre esses dilemas, né? Que na verdade... E é muito forte, né? Ela se tornou vegana dentro da veterinária. Então, para você ver qual... E ela fala de todos o que aconteceu durante a faculdade, né? E eu fui bem depois. Eu fiz veterinária mais de 20 anos atrás. Então, a veterinária quando eu fiz é muito diferente de hoje. Outra, mudou muito. É claro que ainda vai mudar muito. Eu acredito que vai mudar muito. E a Amanda vai colocando, o canal dela é Veterinária Vegana. Quem ainda não assistiu, assistam. É um vídeo para aqueles que querem saber mais sobre a medicina veterinária, é ativista. Legal. E a gente vai falar sobre isso também. Agora, Ricardo, o que é veganismo para você? Sabe, Isabelle, quando eu falo sobre veganismo, tem gente que meio que se frustra, porque acha que eu vou falar como algo sensacional, maravilhoso. E eu falo, gente, é algo tão próximo, é algo tão normal, é algo tão à mão da gente... Porque é basicamente o quê? É a gente atender aquele impulso natural que a gente tem e que claramente quando a gente para para pensar, a gente sente e percebe que faz sentido. Que é o quê? Que é respeitar os animais de forma ampla. O que é respeitar os animais de forma ampla? É você tentar no seu dia a dia fazer o máximo possível para que você não faça parte de exploração, para que você não faça parte de uso, para que você não faça parte de algo que leva sofrimento, crueldade,
negação da liberdade, privação e assim por diante em relação a todos os animais. E isso, inicialmente, parece, nossa, que loucura, mas não é. Não é. Então, tem gente que acha que eu vou falar que é uma filosofia, uma forma maravilhosa. Eu falo, olha, pode até para alguns, até isso, mas para mim é muito mais simples. É algo que todo mundo no seu dia a dia pode pôr em prática. Vai ter algumas dúvidas, algumas dificuldades. Isso não faz com que você não seja mais vegano. Pelo contrário, isso faz com que seja uma caminhada. Porque é uma caminhada dentro de um contexto que a gente vive hoje. Porque assim, a gente vive num contexto, como você falou, você vai lá fazer um curso de veterinária, infelizmente usam animais. Aliás, tem alguns cursos, vários que já não usam mais, né? Ainda bem, mas tem outros... Não tem, a maioria usa, é isso que a gente... Ainda usa, né? Ainda usa, mesmo biologia... Sim, usam. A própria medicina até tem aquele... Medicina usa demais, né? Que eles fazem, eles estão lá de médicos aqui dos Estados Unidos, uma das frentes deles era eles acabarem com o uso de animal na biomedicina. Né? Uhum. Interessante, eu tenho alguns contatos de lá e é bem, essa frente é muito importante para eles também, não só promover a dieta que não contém nenhum derivado de animal, também para promover ensaios que totalmente substituam o uso de animais, né, na medicina. Uhum. E tem vários, né? Tem vários, mas o fato é que quando você se depara com algo que te impossibilita, por exemplo, você entra num carro e aí tá lá, o carro tem componentes de couro, alguns visíveis, outros não. Então, mesmo que você falhar, esse banco não é de couro, mas algumas coisas invisíveis lá podem ter elementos de animais e tal. Isso não faz com que você não seja vegano, isso só faz com que a gente entenda que nós estamos num contexto e que a nossa perspectiva é fazer o máximo possível. E fazer do máximo possível com que isso mude, com que o próximo carro, com que o próximo estudo, com que a próxima matéria, com que o próximo medicamento não utilize os animais. Então, é um processo em que a gente busca esse amplo respeito aos animais. E eu acho que todo mundo tem isso. Todo mundo tem, Isabelle. Ninguém acorda assim, hoje eu acho que eu vou destruir alguns animais, não estou nem... Ninguém acorda pensando isso. O fato é que a gente tem que ser encorajado e encorajar as pessoas a entenderem que é possível, sim, a gente ter uma postura de amplo respeito aos animais o máximo possível. Para mim é isso que é o veganismo. Ótima definição. Uma coisa que me tocou muito quando eu escutei, acho que foi de uns vídeos que você fez, e você ainda coloca muito bem. Se é difícil você mudar seu hábito, porque é difícil. Eu sou preguiçosa, eu odeio correr, eu tenho que correr. É uma coisa difícil, mudar um hábito, né? Sim. É um hábito, né? Comer coisas derivadas, porque vem de milhões de anos atrás, desde que a gente começou a criar os animais no sistema agrícola, né? De você parar de... A gente caçava e depois parou. Até antes, né? Porque a gente caçava, exatamente. Caçava, exato. E aí, o que é interessante é que isso vem de milhões de anos, né? Sim. Então, é um hábito. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer exercício. Então, é um hábito que eu tenho que fazer com que adquira o hábito de... Peraí, Ricardo tá pensando. Acho que desconectou. E é difícil, né, para quebrar esse hábito. Então, para as pessoas pararem de comer carne, também é muito difícil. Eu entendo isso. E uma das coisas que o Ricardo tem no vídeo, ele fala que se é difícil, o Ricardo desapareceu, mas ele logo vai voltar. Uma coisa que o Ricardo fala que é bem interessante se é difícil para você mudar seu hábito, imagina para os animais, né? Pronto, agora ele voltou. Então, isso que eu acho que a gente tem que entender eu entendo que pode ser difícil. Oi, voltei. Então, o que eu falei para as pessoas aqui, que eu tenho... Eu ouvi. Eu ouvi. Não ouvi? Uhum. Eu acho fenomenal isso de você ter falado, se é tão difícil você mudar esses hábitos, imagina para os animais, o que eles estão passando deles, né? Sim, que a gente não pensa nisso, né? Que a gente é condicionado a normalizar aquilo como se, vou ficar lembrando do animal, né?
Não tem o porquê. E isso é até uma defesa nossa, não só nesse hábito, mas em vários outros, né? A gente tenta esconder de nós mesmos algumas realidades que, de repente, forçariam a gente a mudar a forma de enxergar aquilo. E como a gente vê todo mundo fazendo isso, é fácil a gente esconder aquilo, né? Não é difícil a gente deixar num cantinho da mente o que acontece com os animais. Então, por isso que, além disso, Isabelle, eu sempre comento, não dá para a gente julgar as pessoas que, de repente, né, consomem e tal, porque, primeiro, eu consumi durante muito tempo, eu também sabia, né, todo mundo sabia, mas existe algum momento que isso chama atenção e faz com que você entenda de uma outra forma. E eu acho que é o papel, né, de um vegano, de nós que somos ativistas disso, e quando eu digo ativista, tem muita gente que pensa, só quem levanta cartaz, e ativista não é só quem levanta cartaz, não. Também é um ativista quem levanta cartaz, mas esse papel nosso de incentivar, de encorajar as pessoas a terem uma nova postura, a repensarem seus hábitos diante dessa questão tão clara, né? Que é que os animais sofrem, os animais são mortos, os animais são explorados, e isso choca, isso não é algo que no nosso íntimo a gente vê como algo normal ou algo natural. Por isso que a gente deixa escondido e não quer ficar pensando muito nisso, né? Sim, sim. E eu acho que é importante também, você está falando da exploração, a exploração não é só no ato de comer a carne do animal, mas vem todos os derivados da produção de leite, da produção de ovos, do entretenimento, como assistir corridas de cavalos. Todas essas coisas, eles estão atribuladas porque os animais estão extremamente estressados, né? Os cavalos realmente sofrem nas corridas, eles têm hemorragia pulmonar decorrente ao estresse da corrida. A gente sabe que muitos deles, eles são tratados e eles têm ferimentos e eles usam remédios para mascarar, para continuar correndo, e esses animais acabam morrendo na própria pista. Acontece muito aqui na Califórnia. Então, isso não só você comer os derivados, a gente está abrangindo para nossa vida, né? E vai aos poucos. Exato. Vai vendo, né, como os animais são tratados, né? Exato. É aquilo que eu falei, o amplo respeito. Você amplamente enxergar a questão. E não só o cachorrinho ou gato, que foi a tua introdução em relação a isso, né? Exato, porque tem, né, e não achar que o animal é uma mercadoria, né, a gente tem essa coisa que o animal é uma commodity, é uma mercadoria, porque é uma coisa que a gente tem no antropocentrismo, e aí você vê, poxa, o animal também sente, o animal sente dor como nós, então quando a gente sabe disso, e por exemplo, a gente tem práticas, né, com os animais de produção que a gente não faria com cães e gatos, como castrar porquinhos sem anestesia e sem nenhuma medicação que promova, que bloqueie a dor. A gente nunca faria isso em cão e gato. Por que a gente faz isso? Né? Por que é feito isso? E várias outras mutilações que a gente vê, né, nesses animais de produção, sem nenhum medicamento anestésico. Sim. Então, é um tratamento. Por quê? A gente faz isso em um e não faz isso em outro, né? Exato. Qual a diferença, né? Exato. E aí a gente pode falar um pouco mais, assim, eu também me tornei vegana pelos animais, eu acho que eu e você temos essa coisa em comum, como muita gente, eu fiz a veterinária com os animais, e a partir de um tempo você é dessensibilizado, a gente vai falar um pouco disso, da dessensibilização durante o processo, quando a gente faz veterinária, isso acontece também na medicina, onde você entra... É difícil você reconhecer a dor. É incrível isso, né? Você para de reconhecer a dor nos pacientes. Caramba, imagino. É tão, como se fala, muito intenso, né, esse processo, e a gente tem o currículo oculto. Tem uma psicóloga no Reino Unido que estudou isso, currículo oculto na veterinária. A gente sabe já na medicina. Então, você fica mais... você coloca como se fosse um protetor, que você realmente filtra muita dor, porque você vê toda hora, e você fica mais insensível.
Isso que a gente chama de dessensibilização da dor. Então, a gente, quando acorda, é uma coisa... meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Né? Quando você acorda você tira esse escudo de dessensibilização. E aí a gente gostaria de falar mais, porque a gente está falando hoje de confinamento, né? A gente está isolado. Estamos confinados. Você imagina agora como são feitos os animais de produção, porque é uma grande demanda, tanto de frangos, porcos. Imagina eles todos juntos em gaiolas, né? E eles quase não têm espaço para se mover, eles não têm espaço para colocar o que eles gostariam de fazer no ambiente normal, então eles estão privados de várias coisas. Tem muitas vezes que eles são privados até de se movimentar, como o caso de frangos e tudo, né? Então eles estão ali muito, muito intenso. Eles estão ali com o bem-estar deles totalmente fragilizado, não tem praticamente bem-estar. Se você acha difícil limpar o cocô dos seus 5 cachorros, imagina de milhões de porcos. Então, os porcos, geralmente, as galinhas, elas estão lá, tem muito excremento, você não consegue, às vezes, nem entrar na granja, porque tem muita amônia, né? Isso é irritante. Eles estão muito fragilizados, porque eles estão estressados, o cortisol, né, que é nosso hormônio de estresse, depois de um tempo, ele começa a imunossuprimir. E essa imunossupressão vai fazer com que a gente fique doente. Pode ver que muitas pessoas não estão conseguindo lidar e ficar aí dentro de casa, que tem espaço amplo, arejado, mas ele está sendo um cubículo, com milhões de humanos falando ao mesmo tempo, milhões de humanos insatisfeitos, porque eles estão nesse sistema de confinamento, porque eles não conseguem fazer o que eles gostariam de fazer. Então é isso que os animais estão sentindo, quando estão no sistema de produção. Por isso que quando tem um vírus, se eu estivesse aqui, todo mundo confinado na minha casa, e alguém tivesse um vírus, como é o que acontece com esse coronavírus, que é responsável pela Covid-19, seria muito mais fácil espalhar para todo mundo aqui que estaria na minha casa, certo? Acontece a mesma coisa nos animais de produção. Quando eles têm uma bactéria e vírus, é muito mais fácil de se decimar, né? Sim. E porque estão estressados e tudo mais. Então, acontece toda hora deles terem uma coisa, por exemplo, tem a gripe aviária que aconteceu do dia 6 de abril na fazendas da Carolina do Norte, mais de 30 mil perus foram mortos, porque essa gripe aviária passa para humanos. Então, a toda hora a gente recebe uma coisa relacionada às zoonoses, doenças que passam de animais para a gente, né? Sim. Intensidade, e fora os humanos que estão lá trabalhando, né? Os humanos que estão trabalhando com esses animais, eles também estão ali respirando e convivendo com bilhões de animais que estão ali com um sistema de confinamento, né? E eu acho muito importante. O que você acha dos humanos refletirem sobre o confinamento dos animais nessa época do nosso isolamento? Eu acho que a gente viu muitas pessoas comentando sobre isso, né? Eu acho que hoje mesmo eu repostei mais uma vez uma arte que abordava essa questão. Eu acho que quando as pessoas param e identificam o que acontece com os animais, a gente não precisava nem viver em confinamento para perceber que é um absurdo, né? Eu acho que o confinamento, né, é só mais um elemento que a gente está convivendo, que a gente está vivendo, e que mostra como nós, seres humanos, e como várias outras espécies, necessitam de espaço, de locomoção, de ter uma liberdade mínima. E a gente tem, né? Mesmo dentro de casa, a gente tem uma liberdade mínima. Exato. A gente muda de ambiente, né? Abre a janela, dá uma olhada, tal. Mas imagina, como você falou, a situação desses animais. E aí, como você falou, né? De animais de produção que acabam no nosso prato, a gente pode estender para, imagina uma baleia, uma orca, que aliás não é baleia, né? É da família dos golfinhos, né? Exato. Todo mundo acha que orca é baleia, mas é da família dos golfinhos. E, bom, que nada, acho que chega a 10, 13 mil quilômetros em um semestre. Viver num tanque a sua vida inteira, 20, 30 anos convivendo com aquele absurdo, aprendendo truques, são coisas que quando a gente olha de forma bem rasa, a gente acha bonitinho, ai que legal o contato com o animal, e eu acho isso normal,
nós seres humanos, quando vemos um animal, a gente tem essa sensação de que legal, que bonito ver tal. Mas quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, a gente fala, caramba, esse meu prazer de ter o contato com o animal não paga. O preço que ele está pagando é absurdamente penoso, danoso, cruel. E aí aquele gosto que a gente teria de ver um animal como esse, aí eu ponho animal em zoológico, aí eu ponho animal, teve gente que comentou aqui sobre animais em turismo e tal. Quando eu olho isso um pouquinho mais a fundo, eu percebo que aquele prazer vira um prazer amargo, porque lá no fundo eu não concordo com isso, lá no fundo todos que estão me assistindo não concordam com isso, as pessoas não concordam com isso. O fato é que a gente acaba acostumando. Então talvez essa nossa condição de estar ali preso em casa, com essa sensação muitas vezes de ai caramba, eu queria sair, queria dar uma desestressada de estar no mesmo ambiente, talvez faça com que alguns deem uma avançada nessa visão. E eu acredito que sim, porque algumas pessoas já comentaram comigo de caramba, hein? Pior que é mesmo, né? Que sacanagem e tal. Mas eu acho que, de uma forma geral, não é uma questão que faz com que a pessoa desenvolva. E, às vezes, essa uma questão que a pessoa fala, eu me liguei por causa disso, na verdade não é. É só o estopim. Exato. Mas ela já está construindo aquilo, ela já está percebendo. Então, uma postagem de um amigo, uma informação que sai numa rede de TV que ela assistiu, ou num site e tal, isso vai construindo, ela vai negando, mas aquilo vai sendo construído, até que uma hora, pá, não deu mais, Exato. Não consegui mais, e a coisa vem à tona. Exato, como aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas, eu não nasci vegana, né, e eu acho que é uma desconstrução diária, porque você começa a ver com outros olhos, assim, que você começa a perceber com uma coisa, perceber com outra, às vezes se depara com situações onde você se pergunta, né? Eu acho que é uma coisa mais de se perguntar do que perguntar para os outros. Exato. E ter aliados como, por exemplo, vocês têm tantos materiais para falar que fala sobre dieta, veganismo para pessoa, porque muita gente fala, ai não, você vai ficar doente, ai não, você vai ficar... Vocês têm um arsenal de materiais... Nossa, muito. Nutricionistas para auxiliar aquelas pessoas que querem, né, entrar no veganismo. Eu sei que pode ser difícil, porque a gente fala, ai não, eu comi arroz, feijão e bife. Só que a gente tem que reinventar alguns pratos, né? Só que é bem interessante. É onde você põe a sua criatividade. É claro, você vai fazer muita coisa que vai ficar ruim. Acontece. Quando você comia carne, Isabel, você não ia às vezes em churrasco ou churrascaria que a carne era horrível? Nossa, muito! E aí, muito, né? O que foi mesmo, quando eu comecei a morar sozinha, eu tive que comprar carne, mexer com a carne. É uma coisa... E aí começa, né? Sabe? Então, isso começou a pesar para mim. É mexer com a carne. Sim. Né? Sim. E que eu ia comentar sobre isso, você falou, mas eu comi hoje um arroz, feijão e bife, e um ovo, o que eu vou comer? Essa pessoa comeu mal, né? Essa pessoa que fala isso é muito importante, porque fala assim, vocês comem mal, tal. A grande maioria das pessoas que comem lá o arroz, feijão, o bife e a batata, tem uma base boa do arroz e o feijão, a carne tem suas proteínas, eu também não gosto de ficar demonizando. Tem, claro que vem com gordura, vem com umas coisas adicionais que fazem muito mal, mas ela tem lá seus nutrientes e tal. E aí a pessoa comeu arroz, feijão, bife, batata. Não, comeu mal, cara. Então muita gente acaba... mas se eu tirar a carne eu vou me alimentar mal. Você já está se alimentando mal. Talvez que pior ainda. Por quê? Porque o fato é que a gente precisa construir uma nova forma de encarar o alimento, né? O nosso prato ficar mais rico, ficar mais diversificado, a gente tirar aqueles mitos de que salada é ruim, legume é ruim, é porque fizeram mal, você está mal acostumado, né? Porque hoje eu adorava a carne, Isabelle, eu adorava. E hoje saíram agora os hambúrgueres, né, parecidos
os hambúrgueres vegetais que parecem carne, eu prefiro muito mais os vegetais que não parecem carne. Sabe por quê? Porque eu me acostumei. Significa que o negócio é ruim ou é bom? Não, é porque o paladar se acostuma, a gente cria esses hábitos, a gente cria uma rotina e o nosso corpo, a nossa mente vai se habituando a isso. Então, isso que você falou ajuda demais mesmo. Quem está ouvindo e quiser saber aí mais, o site da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, né? O site é svb.org.br. Super fácil. E tem até uma cartilha, né, Ricardo? Tem várias. Tem várias. Tem para criança, tem para bebê, né? Porque tem gente que acha que bebê não pode. Pode, como não pode? Mas precisa tomar cuidado. Claro, bebê a gente tem que tomar cuidado, tem que, né? Quantos bebês a gente vê malnutridos comendo carne ou com problemas já novinhos, com diabetes e tal? Por quê? Porque os pais alimentaram eles de forma equivocada. Não é porque não gosta do filho. Tentou fazer o melhor, mas não fez, né? Então é a mesma coisa. Então o vegano também, a criança vegana, o bebê vegano, pode sim muito bem se alimentar e ter muita saúde. E quero falar uma coisa aqui antes que eu esqueça, Isabelle. O leite materno é vegano, tá? Eu já ouvi gente falar isso para mim. Como vocês são contra o leite materno? Não, a gente é muito a favor. Tem muito leite materno. Quanto mais você puder, faça um bebezão mamando mesmo, né? Com a mãe. Mas quando ele começar a introduzir alimentação sólida, pode ser vegana. Tá? Então isso é bem importante. Então, é interessante falar, né, que as grandes, sabe-se que 70% das doenças infecto-contagiosas em humanos provêm de doenças zoonóticas, isso é fato, né? Então, a gente teve a gripe que foi em 1918, eu acho, que vou até colocar. Foi a espanhola, né, que estourou. Foi a espanhola que veio de suínos, acredita que veio de suínos. Então, dizimou milhões. A gripe, ela é muito mais letal que o coronavírus, é 30% a 60% mais letal. Então, a gente tem a gripe aviária, que é a H5, e os subtipos H5 e H7, felizmente não dissemina muito bem em humanos. A gente já teve casos, só que não disseminou de uma forma absurda, como foi o SARS-CoV-2 que dá o Covid. Então, a gente tem que ficar abertos a isso. E fora o uso indiscriminado de antibióticos que a gente usa para manter os animais saudáveis. A gente estima que mais ou menos 10 milhões de pessoas vão morrer até 2050 por resistência de antibióticos. A gente tem poucos antibióticos no mundo e a gente usa os antibióticos para que os animais de produção não adoeçam, porque eles estão ali vivendo um nível muito grande de estresse e eles muito provavelmente vão ter doenças. Então, para a gente bloquear as doenças, a gente usa antibiótico, né? E isso é uma das coisas que a gente também tem que falar, né? Como tudo isso pode influenciar na nossa vida, na vida do planeta em geral. Isabelle, é bom a gente lembrar, porque quando a gente fala isso, tem pessoas que falam, isso é papo de vegano. Esse dado que você deu de 70% das doenças modernas saiu em 2013 em um relatório da ONU. Exato. E a ONU não é vegana. Não. A ONU não é. Não. Não é nada vegana. Né? Então, isso é muito importante. E eu quero dizer o seguinte, para todo mundo ficar bem atento, porque vai sair um material, está sendo mandado agora para vários agentes da mídia e tudo mais, um release do material que a Cíntia Schuch, você conhece ela, Isabelle? Sim. Ela é uma pesquisadora, ela fez junto com, ela co-escreveu, não lembro agora o coautor, acho que foi o marido dela, agora não lembro, olha aí, não lembro disso, mas independe. Com mais de 80 páginas, eu acho que é o maior estudo, o maior relatório, eles ficaram, na hora que estourou o corona, eles mergulharam nesse trabalho de estudar todas as pesquisas, todos os estudos que saíram e tudo mais, juntaram nesse material e estão lançando em inglês e português. Ótimo. Um material que eu acho que é o material mais rico nesse assunto, sobre como a gente está correndo risco ao encarar os animais da forma que a gente encara. Então a gente pode dizer assim, mas o corona foi lá com os morcegos, os pangolins, aqueles chineses. A questão não é isso.
A questão é a forma que a gente encara os animais. A gente encara os animais como seres que a gente pode explorar. Lá na China, naquela feira, eles exploram daquele jeito. Aqui no açougue é explorado de outro. No Nordeste, no Norte, tem outros tipos. Aqui no Brasil mesmo a gente tem vários tipos diferentes de exploração. E isso é o grande contexto em que a gente alimenta situações para que vírus, que são altamente infecciosos, e não só vírus, né, como a Isabelle comentou, né, as bactérias com o problema do uso indiscriminado de antibióticos e tal, que eles façam o quê? Eles deem um pulo, né, daquilo que a gente conhece muito bem, né, que eles deem um pulo do animal para o ser humano e se transformem em grandes pandemias. A gente constrói isso não na feira que eu digo na feira chinesa, né? Não na pecuária, não na produção de suínos, é no nosso prato, é na nossa forma de enxergar os animais, porque tudo isso acontece por conta do recado que a gente dá na hora que a gente põe um pedaço de bife no prato, ou a gente veste uma jaqueta de couro, ou a gente vai se divertir vendo animais presos em zoológicos, ou seja lá o que for. Então a gente acaba criando esse contexto de que animais podem sim ser explorados. E esse contato, essa exploração, pode ser o trampolim para que esses vírus, esses micro-organismos cheguem aos seres humanos. Ah, mas é só por conta disso? Não, não é só por conta disso. Mas isso potencializa demais. É como a gente sair com o nosso carro dirigindo a 60 km por hora ou 200 km por hora. A gente pode bater a 60 km? Pode, mas o risco é muito maior da gente bater se tiver 200 km por hora. É importante salientar que a gente tem no Brasil, né, as pessoas comem carne de animais silvestres, não só de animais, as pessoas consideram como comida, infelizmente. A Amanda coloca no vídeo dela, na Veterinária Vegana, isso, que você tem esses mercados, né, onde as pessoas comem tatu, qualquer coisa. Incrível, Isabel. E aí a gente ainda tem o problema todo que querem abrir a caça, né? Então, sim. E esse tipo de lei vai causar sofrimento com os animais, porque os animais vão ser caçados. Eles usam cachorros ainda para caçar, principalmente javali. Eles estão em contato ali e o cachorro ele vai ter contato com o sangue do javali. Então, o que a gente está fazendo? Né? Não só javali, pode ter... Eles querem abrir para tudo. Então, o que nós, hoje, a gente tem que ir, e o poder público ser contra isso, né? Sim, a gente, sim. Pelos animais, pelo planeta, por nós, por todos, né? Sim. Porque é muito mais difícil a gente voltar atrás. A gente está vendo os países onde é aberto, aqui é aberto a caça de urso, de veados, tem várias zoonoses que passam de urso para humano, aqui tem um problema também de até de coelho, sabe? Então, existem isso. A gente vê muito isso. Né? Ainda mais assim, está abrindo toda a carcaça, ela está exposta àquela zoonose. E aí começa. Exato. E também as pessoas comprarem animais exóticos, né, e terem em casa. É outro problema também. O animal exótico é diferente do doméstico. O doméstico passou milhões de anos, ele tolera o ser humano. Ele tem essa coisa de que não vai fugir do ser humano, porque ele foi... Gerações a gerações, ele não tem o ser humano como inimigo ou como uma coisa que vai fazer com que ele... alguma ameaça. É diferente do animal silvestre, que a gente tira da natureza e coloca dentro de casa, né? Então, é interessante que nós, né, veganos, e que a gente ama os animais, a gente é contra essas coisas, né? Eu acho, Isabelle, eu até iria mais longe, não é só vegano que é contra isso. Uhum. Né? Porque eu acho que todo mundo tem um espírito vegano pulsando no sangue. Eu sempre falo isso. No fundo, uma pessoa que fala assim, coitado do cachorro, pronto, é isso, o veganismo é isso. Só que não é só o cachorro. É isso que a gente pensa, não é só o cachorro. Então, todo mundo que tem um pouco dessa... Em algum momento, eu até comento, mesmo aquele cara que fala assim, não tô nem aí, eu vou sempre comer carne. Beleza. Então você mataria um animal? Mataria. Então beleza. Então você mataria com crueldade? Não, aí não. Isso já é um pouquinho
do espírito vegano, mesmo para aquele cara que fala isso. Por quê? Porque ele sabe que o animal não merece sofrer. Então, se ele estender essa ideia, ele vai perceber que o matar o animal, que explorar o animal, corresponde àquela sensação que que ele tem de o animal não sofrer. Então, isso que você falou, não é só o vegano que tem isso, né? Todos têm. O que a gente precisa é realmente mostrar que não precisa falar que é vegano ou não, mas o fato é que, de uma maneira geral, nós todos, lá dentro, percebemos que os animais não merecem esse tipo de tratamento. A relação que a gente desenvolveu com os animais é muito equivocada. E esse equívoco está trazendo diversos males para nós mesmos. É como se fosse um presentinho, né? Tipo, vocês fazem isso com os animais? Então toma aqui de volta para vocês. É mais ou menos isso, de uma forma meio simbólica da gente comentar o que acontece, né? Eu acho perfeita. Eu também acredito que todo mundo tem um quê de vegano, só tem que ser um pouco explorado e a pessoa, de repente, ela se aflora. Então, hoje é meu dia de se tornar vegano. E às vezes aos poucos, né? É interessante ver isso. E tem amigos meus, né, que se tornaram veganos, porque eu toda hora faço comida vegana, eu falo dos animais, falo porque é uma paixão. E eles se tornaram veganos por causa disso, né? Legal. É impressionante, né? Você vê, e é tão inspirador quando você faz com que você ajuda de alguma forma uma pessoa a ser vegana. Você mostra receitinhas, você mostra canal no YouTube, manda PDF da Sociedade Vegetariana Brasileira, de receitas, e assim vai. E vai cada vez nossa, é verdade. E porque é uma coisa, como você falou, a gente não vê, é verdade, a gente compra aquele pacotinho ali e a gente não tem a conexão com aquele pacotinho, como foi feito. Pacotinho de alho, pacotinho de queijo. Eu mesma achei que nunca ia parar de comer queijo, Ricardo. Nunca. Eu adoro. Te entendo, porque eu acho que é a principal dificuldade do pessoal. São os derivados e principalmente o queijo. Você imaginar que você não vai comer mais pizza com queijo? Exato. Aí vai no Pop Vegan, aí você se mata. Aí come tudo, pizzas maravilhosas, né, veganas. E é isso, saber que existe produtos e dá para fazer em casa. Hoje eu faço queijo vegano em casa, seguindo receitinhas. E se você não quiser comprar, dá para fazer sabe? É criativo, é interessante. Eu não gostava de tofu, por exemplo. Hoje eu gosto. Então, como você tofu é o produto mais legal que tem. Porque ele, como um ser sozinho é bom, hein? Ele é sem graça, ele não tem gosto nenhum. Mas por isso que ele é ótimo, Isabelle, porque ele admite qualquer tipo de tempero. Você tempera do jeito que você quiser, você deixa ele com o sabor que você quiser. É maravilhoso o tofu. Ele sozinho é muito sem graça, mas ele é um grande acompanhante para aquilo que você quiser. Então você vai temperar de um jeito que vai ficar delicioso. Ô, Isabelle, tem uma pergunta aqui que deixa eu ver. Raízes da gastronomia. Meu óculos não está ajudando. Então, as pessoas dizem que falar a verdade sobre o vegetarianismo nos pratos é chato para aqueles que comem os animais. O que vocês colocariam em discussão com essas pessoas de uma forma sensata? Foi a Raízes Gastronomia que perguntou isso. Então eu vou falar eu vou falar sobre a minha perspectiva. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que ou a gente quer falar o que a gente quer, ou a gente quer fazer com que a pessoa ouça o que a gente quer. E aí são duas coisas muito diferentes. Vou explicar. Normalmente a gente quer falar, mostrar para a pessoa que ela está errada, que aquilo é um animal, que sacanagem que você está fazendo isso e tal. E o que ela está ouvindo é, mais um cara chato me enchendo a hora que eu estou fazendo meu almoço, esses veganos são chatos mesmo e tudo mais. Então a grande questão é, você quer falar ou você quer influenciar as pessoas? Eu cheguei à conclusão que eu adoro falar, mas eu prefiro influenciar. Eu prefiro mostrar para a pessoa em alguns momentos certos, identificar que tipo de pessoa ela é, quando vai ser o momento mais justo para eu puxar aquele assunto. E aquele assunto pode vir através de coronavírus, como a gente está falando aqui. Aí vai lá e cai na carne do prato da pessoa. Eu posso falar de meio ambiente, eu posso falar de saúde.
eu posso falar de animais. Então, a grande questão, Raízes Gastronomia, não é o que eu quero falar e sim como essa pessoa vai ouvir. O mais importante, no nosso caso, nós que queremos influenciar as pessoas, é identificar a melhor forma. E aí, você identificando, você vai trazer com mais facilidade o assunto à tona, sem que ela te ache um cara chato, uma pessoa que está incomodando, porque isso faz com que essa pessoa vire um inimigo do veganismo. Infelizmente, é o que acontece. É só você pensar uma briga de irmãos. Isabelle, pensa a briga de irmão. Ah, ele quer mudar o canal, antes era assim, né? Ia lá e você trocava na mão. Aí o outro ia e trocava de novo. Aí virou o controle. Ele briga pelo controle, ele quer trocar e tal. Acabou, ninguém tá nem mais lembrando que programa tá querendo ver. Eu tô querendo brigar com meu irmão para mostrar que o controle vai ficar na minha mão. É exatamente o que acontece quando a gente entra num assunto em que vira um debate para querer mostrar quem tem mais razão. Isso não vale a pena. Apesar de muita gente achar que, olha, falei tudo o que eu queria. Mas para os animais talvez não tenha mudado nada. Pelo contrário, você pode ter criado alguém que vai virar uma pessoa contra o nosso movimento. E isso é a pior coisa que a gente pode pensar. Sim, eu concordo com você, Ricardo. Eu tenho, na minha experiência, por exemplo, quando alguém me pergunta porque eu sou vegana, eu ouço muito antes o que a pessoa quer ouvir, por causa da saúde. Se ela gosta de animal, então eu vou lentão. Eu não gosto tanto dos animais, então um dia eu resolvi parar de comer. E aí eu começo, e toda vez que eu vou sair com os meus amigos, eu saio em um restaurante vegano, ou eu faço comida em casa. Isso vai, de alguma forma, envolvendo as pessoas. Eu sou muito quieta sobre isso. Por exemplo, quando eu saio, mesmo em lugares que eu vou ajudar os animais, eu já fui em vários países fazer isso, eu levo quase toda a minha comida. Aí as pessoas perguntam, mas por que você trouxe essa comida? Eu falo, é porque eu sou vegana. Porque você... Aí eu começo a contar um pouquinho. Tem muitos veterinários que não são veganos, né? Como a sociedade. Sim. A gente sabe que as doenças dos animais, se eles não tiverem com bem-estar, não estiverem saudáveis, isso vai acometer a nossa saúde, né? A nossa saúde é única, na verdade. Os animais são muito similares a nós, doenças metabólicas, câncer, que é onde eu estudo bastante. Então, há uma similaridade muito grande. Então, nós estamos aqui em um único planeta, a saúde é única. A gente tem que cuidar do nosso ecossistema, cuidar com que os animais selvagens eles continuem com seus habitats, que eles não adoeçam, que eles estejam saudáveis e extremamente felizes nesses habitats. Fazer com que nossos animais aqui, os domésticos, eles tenham condições de expressar o que eles sentem. Tanto cães e gatos, galinhas, porcos, vacas e todos os animais. E eu acho que isso que é importante, né? E a gente começar no dia a dia, aquela empatia com o cão começa a entrar, agora a empatia, tem gente que não gosta de gato, começa com o gato, aí depois começa com o coelho, começa com a vaca, né? Levar ele no santuário, para ele ter um contato, tocar um porco, tocar uma vaca. Com certeza. Então isso é muito importante mesmo. A abordagem, ela talvez seja mais importante do que o conteúdo que a gente vai falar. Então, essa é uma das coisas importantes a gente lembrar. E não julgar, eu acho importante, no meu caso. Lembre-se que você não era vegano. Exato. Ai, que absurdo. Eu não era. Eu fui vegana depois de, 10 anos atrás, eu não era. Entendeu? Agora eu vou julgar e apontar um dedo para uma pessoa que está me perguntando uma coisa. Eu acho que aí você não é efetivo. Acaba com o diálogo. Exato, Isabelle, não é efetivo. Você acaba só atendendo a tua vontade de falar poucas e boas para aquela pessoa. Mas o objetivo, que talvez seja o principal, talvez não, que é o principal, que é você influenciá-la, você estimulá-la, você acolher ela para que ela comece a entender de uma forma diferente, você simplesmente cortou completamente essa possibilidade. Quando você aponta o dedo, julga e assim por diante. Então, acho que é bem importante isso mesmo a gente ter em mente. Nada de julgar, nada de julgar. Eu acho que, e eu sempre comento isso, Isabelle, que lá no fundo, isso é a coisa mais triste para o vegano.
Aliás, veganos, escutem o que eu vou dizer. A coisa mais triste que a gente tem que conviver é que não somos nós que vamos mudar o mundo, porque a gente já escolheu. Quem vai mudar o mundo é quem ainda não fez a mudança. Então, o nosso maior papel é trazer essa pessoa para cá. Você tem 20 segundos. Porque os veganos já fizeram a escolha. Né? E a gente tem, o máximo que a gente pode fazer é estimular os outros a mudarem. Porque eles é que vão mudar. Você tem 20 segundos. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Você tem 20 Veja segundos. também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a Você tem próxima. 20 Porque os veganos já fizeram a escolha. Né? E a gente tem, o máximo que a gente pode fazer é estimular os outros a mudarem. Porque eles é que vão mudar. Você tem 20 segundos.